agora que você caiu aqui de paraquedas, prepare-se para se emocionar com a linda história de Zé do Coco, um gigante milionário de humildade e simplicidade nas praias por onde passava. Já vai deixando seu like, comenta em nosso vídeo, se inscreve em nosso canal, e vamos de história. O sol nascia devagar sobre o mar de Boa Viagem, espalhando tons de ouro e rosa pelo horizonte. As ondas batiam preguiçosas na areia molhada, e o cheiro de maresia se misturava ao de coco fresco. No canto mais simples da praia, entre barraquinhas coloridas e guarda-sóis gastos pelo tempo, estava ele, Zé do Coco, como todos o chamavam. Um homem de 80 anos, de pele marcada pelo sol e pelo tempo, olhar calmo e sorriso sincero, empurrando sua velha carroça de madeira pintada à mão, com letras brancas que diziam: água de coco do seu Zé, refresque a vida com alegria. Zé nunca precisou de muito para ser feliz. Acordava todos os dias às 4:30 da manhã, tomava um café preto coado na hora, com um pedaço de pão dormido mergulhado no açúcar, e saia rumo ao março. Sua rotina era simples, mas repleta de propósito. Enquanto caminhava puxando a carroça, cantava baixinho um hino que ele mesmo dizia ser da gratidão. Cada passo era uma celebração da vida, cada respiração uma prece silenciosa. Naquela manhã, o vento soprava forte, balançando as folhas dos coqueiros que se alinhavam à orla. Ele parou em frente ao mesmo ponto onde vendia há mais de 50 anos. Cumprimentou os pescadores, os ambulantes e até os turistas que já o conheciam das redes sociais, pois sua história havia viralizado meses antes. Um vídeo simples, feito por um jovem estudante, mostrando aquele senhor distribuindo cocos e sorrisos, dizendo uma frase que tocou milhares de corações: ser rico não é ter muito dinheiro, é ter paz para dormir e amor para acordar. Desde então, a vida de Zé havia mudado. Pessoas começaram a procurá-lo não apenas para comprar cocos, mas para ouvir suas palavras, suas histórias, seu jeito leve de enxergar a vida. Ele se tornara uma espécie de filósofo popular, um sábio da simplicidade, alguém que carregava na carroça mais do que cocos, carregava mensagens de fé, gratidão e esperança. Certo dia, enquanto atendia um grupo de turistas, um homem de terno aproximou-se. Tinha um crachá pendurado no pescoço e uma expressão curiosa. "O senhor é o famoso Zé do Coco?" perguntou. Zé sorriu. "Famoso, meu filho, eu sou só Zé, o do Coco mesmo." O homem riu. "Pois é, seu Zé, sou diretor de uma escola estadual aqui em Recife. A gente viu seu vídeo e quer convidar o senhor para dar uma palestra para os nossos alunos." Zé arregalou os olhos. "Palestra? Eu? Mas eu só sei vender coco e falar besteira boa." "É justamente isso que precisamos", respondeu o homem, com sinceridade. "Os jovens andam sem esperança, sem acreditar em si mesmos. O senhor fala de um jeito que toca o coração, e é disso que eles precisam." Naquela noite, Zé não dormiu direito. Ficou pensando na proposta, imaginando como seria falar para tantos jovens. Nunca havia estudado, aprendera a ler tardiamente, aos 40 anos, graças à insistência de um padre amigo. Mesmo assim, ele tinha algo que muitos doutores não tinham: sabedoria de vida. No fundo, sentia que poderia fazer a diferença, e decidiu aceitar. A primeira palestra aconteceu na Escola Estadual Maria do Carmo, em Olinda. Zé chegou com sua velha carroça, os cocos empilhados, o chapéu de palha e o sorriso de sempre. Os alunos riam, alguns cochichavam, achando engraçado ver um senhor simples com um carrinho de madeira em pleno pátio escolar. Mas quando ele pegou o microfone, o silêncio tomou conta do lugar. "Bom dia, meus filhos", começou, com a voz firme. "Eu sou o Zé do Coco, e hoje não vim vender nada, vim oferecer o que o dinheiro não compra, um pouco de esperança." E então, contou sua história. Falou da infância pobre no interior, do tempo em que dormia em rede feita de saco de farinha, dos dias em que não tinha o que comer, mas nunca faltou fé. "A vida me ensinou que a gente pode perder tudo, menos a vontade de sorrir", disse ele, com os olhos marejados. Os alunos começaram a se emocionar. Alguns choraram, outros o aplaudiram de pé. A diretora da escola, que assistia de longe, enxugava discretamente as lágrimas. Naquele momento, Zé percebeu que havia encontrado uma nova missão: espalhar o que ele chamava de riqueza do coração. A notícia correu rápido. Em poucos meses, Zé foi convidado para palestrar em dezenas de escolas por todo o estado.
De carroça, de ônibus ou pegando carona com amigos, ele rodava Pernambuco inteiro, levando sua mensagem de amor e humildade. Em cada cidade, uma história nova. Em cada escola, um olhar transformado. As crianças e os jovens começaram a chamá-lo de o milionário da humildade. Certo dia, em uma pequena escola rural em Garanhuns, uma menina levantou a mão e perguntou: "Seu Zé, o senhor é feliz mesmo sem ter dinheiro?" Zé sorriu e respondeu: "Minha filha, o dinheiro compra muita coisa, mas não compra o gosto da água de coco tomada no fim do dia depois do trabalho, nem o abraço sincero de quem a gente ajuda sem esperar nada em troca. Eu sou rico porque tenho tudo que o coração precisa." A sala inteira aplaudiu. O eco das palmas misturou-se ao som do vento batendo nas janelas, e Zé sentiu algo dentro de si, uma emoção que nunca havia sentido antes. Era como se o universo dissesse: "Você está no caminho certo." Com o tempo, sua história chegou à televisão. Um programa local fez uma reportagem emocionante, mostrando aquele senhor simples que transformava vidas com palavras. "O milionário da humildade", diziam as manchetes. Mas Zé continuava o mesmo. Continuava vendendo seus cocos na praia, cumprimentando cada cliente com um sorriso e uma bênção. Quando perguntavam se ele havia ficado famoso, ele respondia: "Famoso é quem consegue dormir com o coração leve. Eu só sou Zé, do coco e da alegria." Mas a fama trouxe também desafios. Vieram convites para palestras em empresas, universidades e até eventos políticos. Muitos queriam usar sua imagem, mas Zé sempre foi fiel à sua essência. Ele recusava o que não vinha do coração. "Eu não vendo minha verdade", dizia. "Minha riqueza é poder olhar no olho e ver a paz dos outros." Com o passar do tempo, Zé começou a deixar uma marca profunda no estado. Professores usavam suas frases em aulas, alunos faziam redações inspiradas nele, e até artistas começaram a retratá-lo em murais e canções. O homem que antes puxava uma carroça anônima agora puxava sorrisos por onde passava. Certa manhã, enquanto ajeitava os cocos na praia, um jovem se aproximou. Era o mesmo estudante que, anos antes, havia gravado o vídeo que o tornara conhecido. Agora formado, ele trazia uma câmera profissional e um microfone. "Seu Zé, posso fazer um novo vídeo do senhor?" perguntou. "Quero mostrar como sua mensagem mudou minha vida." Zé sorriu. "Meu filho, pode gravar à vontade. Só não esqueça de mostrar o mar, porque é ele que me ensina todo dia a recomeçar." E assim, entre palavras simples e gestos cheios de significado, Zé do Coco se tornava uma lenda viva, o homem que, mesmo com pouco, ensinava a todos o verdadeiro sentido da palavra riqueza. As manhãs continuavam as mesmas para Zé do Coco, mas o mundo à sua volta já não era igual. O velho homem da carroça, que antes era apenas uma figura comum da praia de Boa Viagem, agora era reconhecido por crianças, professores e famílias inteiras. A cada esquina que passava, alguém o chamava, tirava uma foto, pedia uma bênção. Mas o que mais impressionava não era a fama, era a serenidade com que ele continuava vivendo, como se o brilho da popularidade não tivesse o poder de ofuscar sua simplicidade. Zé nunca deixou de acordar cedo, mesmo depois de tantas viagens. Acordava antes do sol, acendia o velho fogareiro, passava o café e abria o portão da pequena casa onde morava, no bairro do Pina. Lá fora, a carroça o esperava, companheira fiel de uma vida inteira. Ele passava a mão na madeira gasta, como quem cumprimenta um amigo antigo. "Bora, minha guerreira. Ainda tem muito sorriso para carregar hoje." Enquanto empurrava a carroça rumo à praia, as ruas ainda meio vazias, o vento trazia o cheiro do mar misturado ao som distante das ondas. O céu tingido de laranja e rosa refletia na areia molhada. Era como se o amanhecer aplaudisse aquele homem simples, que havia decidido dedicar o resto dos seus dias a ensinar o mundo a ser feliz com o que tem. Em cada escola que visitava, Zé deixava mais do que palavras, deixava marcas. Depois de suas palestras, os alunos criavam murais, escreviam cartas e desenhavam sua carroça como símbolo de esperança. Um grupo de estudantes em Caruaru chegou a montar uma peça de teatro chamada O Milionário da Humildade, interpretando a vida de Zé. Quando ele soube, chorou. "Nunca pensei que minha história fosse parar num palco", disse, enxugando os olhos. "E pensar que eu comecei só vendendo coco. Mas havia algo maior." Crescendo, a cada viagem, Zé percebia que o mundo estava sedento por algo que não se comprava,
a pureza. Ele falava e as pessoas ouviam como se o tempo parasse. Seu jeito simples, sem palavras difíceis, tocava os corações de quem já tinha desistido de sonhar. Em uma das viagens, foi convidado para palestrar em uma escola técnica em Petrolina. A estrada era longa, o calor forte, mas Zé seguia firme. O motorista, um rapaz de 30 anos chamado Hugo, olhava admirado aquele senhor de 80 anos. Com um olhar cheio de brilho. Seu Zé, o senhor não cansa, não? Zé ri. Canso, sim, meu filho. Mas a vida fica leve quando a gente carrega amor em vez de peso. Ao chegar na escola, mais de 500 pessoas o esperavam no pátio. Alunos, professores, pais. Faixas com frases dele pendiam nas paredes. Ser rico é ser grato. A humildade é a chave da alegria. Quando pegou o microfone, o sol já estava alto. Ele começou com a voz embargada. Sabe, meus filhos, quando eu era pequeno, eu achava que felicidade era ter um par de sandálias. Depois descobri que era poder andar descalço sem medo. Hoje, entendo que ser feliz é poder olhar para o céu e agradecer por mais um dia. A plateia silenciou. O vento balançava as bandeiras e as folhas secas dançavam pelo chão. Um grupo de meninas começou a chorar. Um professor o observava com os olhos marejados. Era como se cada palavra de Zé tivesse o poder de curar feridas invisíveis. Após o evento, uma jovem se aproximou. Tinha uns 17 anos. Uniforme da escola e um caderno nas mãos. Seu Zé, posso lhe contar uma coisa? Perguntou timidamente. Pode, sim, minha filha. Ele sorriu. Eu ia desistir da escola. Achei que estudar não fazia sentido para quem nasce pobre. Mas hoje o Senhor me fez acreditar que posso mudar minha história. Zé segurou a mão dela. Pois é assim que começa a riqueza, minha filha, quando a gente descobre que vale mais do que disseram para nós. A garota sorriu com os olhos cheios de água. Naquele instante, algo se acendeu dentro de Zé. Ele percebeu que não era apenas um vendedor de coco contando histórias, era um farol acendendo caminhos no coração dos outros. Com o passar dos meses, as palestras se multiplicaram. Zé rodava de norte a sul do estado. Às vezes dormia em pequenas pousadas. Outras, em casas de famílias que o acolhiam com carinho. Não havia luxo, mas havia amor em cada gesto. As pessoas o recebiam com comidas simples, um prato de feijão verde, um pedaço de bolo de rolo, um café quentinho. E ele dizia sempre, a mesa que tem partilha nunca é pequena. A história de Zé ultrapassou Pernambuco. Jornais de outros estados começaram a falar dele. Um documentário foi produzido por estudantes da Universidade Federal. Cenas dele empurrando a carroça pela praia, falando com as crianças, abraçando velhinhas, tudo narrado por uma voz suave que dizia, este é Zé do Coco, um homem que nunca foi à escola da vida porque ele nasceu dentro dela. Quando o documentário foi exibido, as redes sociais explodiram. Milhares de comentários, mensagens, homenagens. E entre elas, uma carta especial chegou até ele vinda de um colégio de Recife. A diretora o convidava para uma grande homenagem, a maior de todas. Uma cerimônia onde seria batizado o novo auditório da escola, com o nome Auditório José Ferreira da Silva, o Zé do Coco. Zé ficou em silêncio por um tempo, segurando o envelope com as mãos trêmulas. Um auditório com o meu nome? Murmurou, quase sem acreditar. Mas eu só sei vender coco. O senhor vende esperança, Zé respondeu o carteiro, sorrindo. E isso vale mais do que qualquer diploma. O dia da homenagem chegou. Era uma manhã ensolarada, o céu azul sem nuvens. O pátio da escola estava cheio. Balões, faixas, alunos com camisetas estampadas com o rosto sorridente de Zé. Ele chegou com sua velha carroça, empurrada por dois meninos que insistiram em ajudá-lo. A diretora o esperava na entrada, emocionada. Seu Zé, o senhor não faz ideia do que representa para nós. Ele sorriu. Eu só vim agradecer, minha filha. O resto é presente de Deus. Quando subiu ao palco improvisado, o silêncio foi total. Zé olhou para aquela multidão e respirou fundo. Eu nunca pensei que um dia meu nome estaria num lugar assim. Eu vim do chão, da lama, da vida dura. Mas aprendi que o valor da gente não está no que tem, está no que entrega para o mundo. E se eu puder deixar uma coisa para vocês, é isso: sejam ricos de alma, porque é a única riqueza que não enferruja. As palavras flutuaram no ar como bênçãos. De repente, uma chuva leve começou a cair, fina e serena.
Alguns abriram guarda-chuvas, outros apenas levantaram o rosto para o céu. Zé riu e ergueu os braços. Olha aí, até o céu está chorando de alegria. A plateia explodiu em aplausos. Alunos correram para abraçá-lo, professores choravam, e Zé, com os olhos marejados, murmurava baixinho: obrigado, meu Deus, por deixar eu viver para ver isso. Naquela noite, de volta à sua casa simples, ele ficou olhando pela janela. O reflexo da lua no março. A carroça estava encostada no quintal, coberta por uma lona velha. Pegou um caderno e começou a escrever, devagar, com a letra tremida. Hoje entendi que a felicidade não é um destino, é o caminho. E o caminho fica bonito quando a gente anda com amor nos pés. Guardou o caderno e sorriu. Lá fora, o som das ondas parecia repetir seu pensamento. Pela primeira vez em muito tempo, Zé chorou não de tristeza, mas de gratidão. Chorou por tudo o que viveu, por cada pessoa que encontrou, por cada coco vendido e cada história contada. Chorou porque percebeu que, mesmo sem dinheiro, ele havia se tornado o homem mais rico do mundo. Naquela manhã, o vento que soprava do mar parecia sussurrar o nome dele. Zé do Coco, Zé do Coco. A notícia havia se espalhado. O velho vendedor da carroça seria o convidado principal do maior evento educacional de Pernambuco. O palco, o Teatro Guararapes, um dos mais imponentes do estado. Mais de 2.000 pessoas confirmadas. Estudantes, professores, empresários, jornalistas, todos querendo ouvir aquele homem de 80 anos, que falava de felicidade como quem fala de um milagre cotidiano. Mas, em sua casa simples, Zé estava em silêncio. Sentado na beira da cama, com um chapéu de palha nas mãos, ele olhava para o chão e suspirava. Eu, no teatro, falando para tanta gente assim? Murmurou, com um sorriso tímido e um brilho de medo nos olhos. O que é que eu tenho para ensinar, meu Deus, se só sei viver com o pouco que tenho? O vizinho, um rapaz chamado Pedro, entrou na casa sem bater como fazia sempre. Seu Zé, o senhor não está pronto ainda? A van chega em 20 minutos. Zé levantou devagar, ajeitou o chapéu e riu. Tô pronto, só esperando meu coração entender que isso tudo é verdade. Pedro o ajudou a vestir a camisa limpa, passada com carinho por Dona Ritinha, a vizinha que cuidava dele como um filho. O velho olhou o espelho rachado e ficou calado por um instante. Enxergou não apenas o rosto envelhecido, mas toda uma vida refletida ali: o menino pobre, o homem trabalhador, o vendedor de coco, o palestrante improvável, o símbolo da humildade. Vamos lá, né? Disse, sorrindo. O coco é pesado, mas a alegria é leve. A van atravessou o Recife. O sol já brilhava alto e o trânsito, caótico como sempre. Enquanto o veículo se aproximava do centro de convenções, Zé observava tudo pela janela. Os prédios, as pessoas apressadas, os ambulantes nas esquinas. Tanta gente correndo atrás de dinheiro, pensou. E eu, correndo atrás de sorrisos. Talvez seja por isso que nunca me cansei. Quando chegaram, uma multidão o esperava na entrada. Jornalistas com câmeras, estudantes com cartazes e professores com lágrimas nos olhos. Ele chegou. É o Zé do Coco, gritavam. Zé desceu da van meio sem jeito, acenando timidamente. Ô meu povo, eu só vim contar umas verdades simples, viu? Brincou, e o público riu, encantado. Nos bastidores, um produtor ajustava o microfone em sua roupa, explicava o cronograma. Mas Zé parecia não ouvir. Seu olhar estava perdido na cortina fechada do palco. Ele respirava fundo, sentindo o coração acelerar. Eu nunca vi tanta cadeira junta assim, disse baixinho. Que Deus me ajude a não desapontar ninguém. Quando chamaram seu nome, o teatro inteiro se levantou. O som dos aplausos ecoou pelas paredes, vibrando como um trovão de amor. Zé entrou devagar, com seu passo tranquilo, o chapéu de palha nas mãos. Olhou para aquela imensidão de rostos atentos e, por alguns segundos, ficou mudo. A plateia também silenciou. O som dos microfones captava apenas sua respiração. Então ele falou: Boa tarde, meu povo. Eu sou o Zé do Coco, e hoje vim falar do que o dinheiro não compra. Risos leves, olhares curiosos. E ele continuou: Tem gente que me pergunta o que é ser milionário. Eu respondo: é acordar todo dia e ter motivo para agradecer. É poder dormir com o coração leve, mesmo quando o bolso está vazio. É ser amigo da vida, mesmo quando ela parece braba com a gente. O público ouvia como se o tempo tivesse parado.
Suas palavras não vinham de livros, vinham da alma. Ele contava histórias do tempo em que vendia coco de sol a sol, das vezes em que dividiu um pão com desconhecidos, das madrugadas em que chorou de saudade de amigos que se foram. Mas em cada lembrança havia uma lição. Eu descobri que quem reparte o pouco nunca fica sem nada, porque quando a gente divide amor, ele cresce igual raiz de coqueiro, forte e profundo. A câmera principal se aproximou do rosto de Zé. As rugas marcavam sua pele como rios que haviam corrido por anos. Mas nos olhos havia algo que nem o tempo conseguiu apagar. Fé. Eu vim dizer uma coisa para vocês, continuou. Não deixem que o mundo convença vocês de que vale mais quem tem, vale mais quem é. O dinheiro compra telhado, mas não compra céu. Compra relógio, mas não compra tempo. Compra cama, mas não compra sono tranquilo. Um silêncio reverente tomou o teatro. Lá no fundo, uma criança aplaudiu sozinha e o gesto se multiplicou até virar uma onda de palmas. Zé levou a mão ao peito, emocionado. Obrigado, meus filhos. Se eu tivesse sabido que a humildade dava tanto aplauso, eu tinha ficado rico faz tempo. O público riu entre lágrimas. Era impossível não se comover com aquele homem. O apresentador se aproximou, enxugando os olhos, e o abraçou. Seu Zé, o Senhor nos ensinou mais em 20 minutos do que muitos livros em 20 anos. Ele respondeu com simplicidade: eu só contei o que vivi. A vida ensina bonito, se a gente tiver coragem de aprender com o que dói. Depois da palestra, Zé foi cercado por estudantes e professores. Todos queriam tirar uma foto, ouvir mais uma frase, segurar sua mão. Um menino pequeno, de uns 8 anos, o abraçou e perguntou: seu Zé, o senhor é rico mesmo? Zé se abaixou e sorriu: sou sim, meu filho. Sou dono do que não cabe no bolso: o amor, o tempo e a paz. As palavras ficaram ecoando no ar. Do lado de fora, o sol começava a cair, e o céu de Recife se pintava de dourado. Zé caminhava devagar até a saída, acenando para as pessoas, com um brilho tranquilo no olhar. Lá fora, viu um coqueiro balançando ao vento e sussurrou: obrigado, meu Deus. Missão dada, missão cumprida. Naquela noite, ele voltou para casa em silêncio. Sentou-se novamente no banco de madeira, acendeu uma lamparina e ficou olhando o mar ao longe. Pegou o caderno e escreveu mais uma página. Descobri que a vida é como vender coco. Uns passam e não compram nada, outros param e bebem um pouco da tua verdade. Mas o importante é continuar oferecendo. Fechou o caderno, olhou para o céu e murmurou: o segredo é não parar de oferecer. O vento soprou mais forte, balançando as folhas do coqueiro no quintal. A noite parecia viva, como se o universo inteiro prestasse homenagem àquele homem que havia ensinado que riqueza de verdade não se mede em moedas, mas em memórias. E enquanto o mundo dormia, Zé do Coco, o milionário da humildade, sonhava com um março. No sonho, ele caminhava na areia, empurrando sua carroça, e o som das ondas repetia baixinho: valeu a pena, Zé, valeu a pena. Os dias passaram devagar, como o vento que balança as folhas dos coqueiros nas manhãs de Recife. Desde aquela palestra no Teatro Guararapes, a vida de Zé do Coco nunca mais foi a mesma. Ele voltou para a praia, para sua carroça, para os mesmos coqueiros e o mesmo mar. Mas havia algo diferente. Onde quer que fosse, as pessoas o reconheciam. É ele, o homem da humildade. Diziam: o que fala bonito sobre a vida. Mas Zé não se deixava encantar pela fama. Continuava vendendo coco, sorrindo para os turistas, ajudando as crianças que passavam com fome, conversando com os pescadores sobre o tempo e sobre Deus. A fama é vento, dizia. Passa e a gente fica. O que importa é o que a gente planta no coração dos outros. Certa manhã, uma equipe de televisão apareceu na praia. Queriam gravar uma reportagem sobre ele, mostrar o vendedor de coco que conquistou o estado. Zé aceitou, mas pediu um favor: não mostrem a minha casa, nem falem do meu passado. Mostrem o março. O mar é que é bonito. Eu sou só um grão de areia nesse mundão. Enquanto o repórter ajeitava o microfone, Zé olhou para o horizonte e sorriu. Sabe, meu filho, tem gente que pergunta se eu sou feliz. Eu respondo: eu sou feito o março. Às vezes calmo, às vezes bravo, mas sempre cheio. O repórter ficou em silêncio por alguns segundos. Não sabia o que dizer. Havia mais sabedoria na simplicidade daquele homem do que em qualquer discurso ensaiado. No dia seguinte,
a reportagem foi ao ar. Em poucas horas, a internet se encheu de mensagens, homenagens, vídeos e comentários. Zé virou o símbolo nacional da humildade e da alegria de viver. Mas para ele, nada havia mudado. Naquela mesma tarde, estava lá, sentado na areia, abrindo cocos com um facão, sorrindo como sempre. Foi quando um grupo de estudantes se aproximou. Eram de uma escola de Olinda. Queriam convidá-lo para uma palestra. Seu Zé, a gente quer ouvir o senhor contar como se faz para ser feliz de verdade, disse uma menina de uns 16 anos. Ele olhou para ela com carinho. Felicidade, minha filha, não se ensina, se espalha. E eu vou com vocês para espalhar um pouco. Sim, senhor. E assim ele foi, de escola em escola, cidade em cidade. Zé do Coco se transformou em um contador de histórias, um professor de alma. As crianças o escutavam com olhos brilhando. Ele falava sobre gratidão, solidariedade, respeito, sobre o valor do tempo e das pessoas. Em uma dessas palestras, em Caruaru, ele perguntou aos alunos: quem aqui quer ser milionário? Todas as mãos se levantaram. Ele riu e respondeu: pois saibam que vocês já são. Cada um aqui tem o que o dinheiro não compra: um coração batendo, um sonho dentro do peito e alguém que ama vocês. Isso é riqueza de verdade. Aplausos, risos, lágrimas. A escola inteira o abraçou. Mas o tempo, esse mestre silencioso, começou a pesar. O corpo de Zé já não aguentava as longas viagens. A voz, antes firme, às vezes falhava. Ainda assim, ele insistia. Enquanto eu puder falar, eu vou plantar alegria, dizia. Um dia, durante uma palestra em Petrolina, ele desmaiou no palco. O público entrou em pânico. Correram até ele, chamaram uma ambulância. Quando acordou, já estava em um hospital simples. Ao seu lado, um médico observava com ternura. Seu Zé, o senhor precisa descansar. Ele sorriu. Descansar é fácil, doutor. Difícil é parar o coração de quem ainda quer servir. O médico baixou os olhos, emocionado. Sabia que aquele homem não falava de cansaço físico, mas de propósito. Nos dias seguintes, Zé ficou internado. Recebia visitas de todos os cantos: estudantes, professores, jornalistas, até políticos. Todos queriam agradecer. Mas o que mais o emocionou foi a visita de um grupo de crianças com um cartaz colorido: seu Zé, o senhor é o nosso milionário favorito. Ele leu, riu e chorou ao mesmo tempo. Eu nunca imaginei que vender coco fosse dar tanto amor de troco, disse, baixinho. Naquela noite, escreveu em seu caderno mais uma vez: se a vida me der um último dia, quero gastá-lo sorrindo. 2 semanas depois, Zé pediu para voltar para casa. Queria ver o março. Queria sentir o vento e ouvir o som dos coqueiros pela última vez. E assim foi. Com a ajuda dos amigos, o levaram de cadeira até a beira da praia. O sol se punha, pintando o céu de laranja e ouro. Zé respirou fundo. Olha que pintura bonita, meu Deus. Nem precisa moldura. Um menino que vendia picolé parou ao lado dele. Seu Zé, o senhor ainda vai dar palestra? Ele olhou para o garoto e respondeu com um sorriso tranquilo: agora quem vai falar é o vento, meu filho. Eu já disse tudo o que o coração mandou. Naquela noite, Zé do Coco se despediu em silêncio. Dormiu olhando o mar, com o som das ondas embalando seus últimos sonhos. Mas sua história não terminou ali. Meses depois, o governo do estado criou o Projeto Zé do Coco, uma iniciativa que levava palestras sobre humildade e cidadania a escolas públicas. Em cada sala, uma frase pintada no mural: a verdadeira riqueza é ter paz no coração. O nome de Zé virou sinônimo de bondade. Documentários foram feitos, livros publicados, músicas compostas. Mas o que mais emocionava era algo simples: crianças nas praias de Pernambuco empurrando pequenas carroças com cocos de brinquedo, gritando felizes: água de coco, água de vida. Certa tarde, um menino de uns 8 anos, filho de pescador, subiu no palco da escola para uma apresentação. De boné de palha e roupas simples, ele começou: hoje eu vou contar a história do homem mais rico do mundo. Ele não tinha carro, nem casa grande, nem relógio caro, mas ele tinha um coração gigante. O nome dele era Zé do Coco. Os pais choraram, os professores se emocionaram, e o menino terminou com a frase que o velho dizia em todas as palestras: o segredo é continuar oferecendo. Lá fora, o vento soprou forte, balançando as árvores. Alguém jurou ter ouvido o som de uma carroça e o estalar de um facão abrindo um coco.
Talvez fosse só o vento, ou talvez fosse Zé, sorrindo do outro lado da vida, ainda vendendo alegria em goles de simplicidade. E assim, o velho vendedor de coco, o milionário da humildade, continuou vivo não nas manchetes, mas nas lembranças, nas histórias contadas nas escolas, nas conversas de beira de praia, nos risos das crianças. Porque há homens que morrem, e há homens que viram vento. Zé virou o vento, e o vento, como ele sempre dizia, não se prende, não se compra, não se cala. O mar continua batendo, as palmeiras continuam dançando, e a vida segue seu ritmo. Mas toda vez que alguém divide o pouco que tem, em algum lugar o espírito de Zé do Coco sorri, e o eco do seu ensinamento permanece, suave e eterno. A felicidade não está no bolso, está no jeito que a gente olha o mundo. E quem aprende a olhar com amor, nunca fica pobre.